irmãos, amigos, você que está sintonizado no canal IBJ. Esse é um momento especial, é o momento em que nós nos reunimos, cada um na sua casa, no seu apartamento, onde estiver. Mas agora nós nos unimos em espírito para prestarmos um culto a Deus. E você está convidado a participar com a gente. É um momento especial, é um momento em que nós vamos louvar, adorar ao Senhor. Mas também é um momento em que vamos ouvir a sua maravilhosa palavra. Então aquiete agora o seu coração e juntos vamos cultuar a Deus. João 3,16 nos fala de um amor tão profundo, de que Deus amou tanto ao mundo, Deus nos amou tanto que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com essa atitude de devoção que nós louvamos a Deus, declarando o seu tão profundo amor por nós. Seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele pode. Jesus pode. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Senhor Deus, nós somos gratos pelo Teu amor, ó Pai, tão profundo, amor que nos alcançou e que nos salvou, que nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz. É por esta razão que, neste momento, nós reunimos para louvar o Teu nome. Que o Senhor receba o nosso louvor, que esse Teu amor que nos alcançou alcance também outras pessoas ao ouvirem a Tua palavra logo mais. Continuamos Te louvando, ó Pai, reconhecendo o Teu cuidado para conosco. Declaramos: a honra, a glória pertencem a Ti, o poder e o saber são Teus. Poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és, Santo, Santo Deus Tu és. Santo, poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és.
estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre, sempre. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé e vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Lembram qual é? Sim? Vamos lá? Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode sentar. O Pai Nosso, para mim, tem cara de solenidade pública. Vá numa repartição pública que, inevitavelmente, vão pedir para orar o Pai Nosso. E as pessoas dão as mãos ali e oram o Pai Nosso. É uma oração muito, muito conhecida. E Jesus disse que esse era o nosso modelo de oração. Hoje, quando a gente vê algumas orações, eu fico perguntando, onde é que está o Pai Nosso? Por ironia, os meninos colocaram aí num grupo, um cara orando por um jumento. E ele começa, ó meu Pai, abençoa este jumento, a cabeça do jumento. Agora, Senhor, abençoa o corpo do jumento. Agora, Senhor, abençoa o rabo do jumento. E ele se coloca atrás do jumento, e o jumento dá um coice nele, e ele cai lá. Foi tu, Arnaldo? As crianças, tá bom. As crianças até 11. Tia Anne está ali esperando. Todas as crianças até 11. Vamos lá? Muito bem. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Samuel. Obrigado, Anne. E toda a turma que levantou a mão lá atrás, né? E eu vi uma criança também, em grupos, uma criança talvez de 2 anos de idade, eu acho que foi no grupo da minha família. A criança segurando um pedaço lá de plástico, como se fosse um microfone, e gritava, oh, meu Pai, abençoa, porque eu expulso
pulso e tal. E eu fiquei pensando, mas isso é oração? Jesus disse que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Essa semana também eu participei de uma reunião de oração com vários pastores. E eu fico impressionado como as pessoas criam as coisas e não olham o que a Bíblia diz, irmãos. Ele começou a orar pela cabeça, desceu para o pescoço, foi para o coração, foi para o pulmão, foi para o fígado, foi para o rim e foi até o dedão do pé. Vai passando, Senhor, vai curando, vai fazendo isso. Aonde se arrumou essas coisas? Eu olho na oração modelo do Pai Nosso e não encontro isso. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Jesus então diz, olha, entra no teu quarto, te tranca, não foi isso? Não fique repetindo as coisas como os pagãos repetem. E ele então começa, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e todos os irmãos sabem de cor. Eu queria destacar 4 palavras, Arcade, não precisa anotar nada, só as 4 palavras, tá bom, Arcade? 4 palavras que estão no Pai Nosso. A primeira palavra que eu gostaria de destacar é a palavra que está quando ele diz assim, venha a nós o teu, vamos juntos? Venha a nós, é Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. A palavra vontade, coloca ela bonita aí, Arcade, bem grande. Seja feita a tua vontade. Que Jesus quis nos ensinar na hora que a gente vai orar, na hora que a gente vai falar com Ele, o que Ele quis dizer, seja feita a tua vontade. Essa expressão, vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é muito usada hoje pela gente. Sempre tem alguém que quer dar aquela palavra mais bonita que diz assim, seja feita conforme a vontade de Deus. E a gente acompanha aí nessas conversas de grupo, irmãozinho adoece, a doença está mais ou menos grave, aí já entra alguém para consolar dizendo o quê? Tudo bem, que seja feito o quê? O que seja feito o quê? A vontade de Deus. Eu digo, é mesmo que está dizendo assim, ele pode morrer. Isso conforta, isso consola, quando eu digo para a pessoa que está ali, recebendo a notícia que está mal, e eu digo assim, olha, tudo bem, fulano, que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Praticamente eu estou me despedindo da pessoa. Será que é isso que Jesus quis nos ensinar? O que é que ele quis dizer quando ele fala, seja feita a vontade de Deus? Uma coisa acontece hoje no mundo inteiro. As pessoas estão perdidas. Falta rumo, falta norte, falta sentido para a vida, significado para a vida. Tem gente que tenta encontrar o sentido da vida, Salomão já diz isso no livro de Eclesiastes, tenta encontrar o sentido da vida bebendo. Sextou, né? Sexta-feira chegou, vou sair, vou beber, vou me alegrar, afinal a vida é isso. Será que o sentido da vida está em bebida? Tem outros que acham que é ter as coisas. Então a gente tenta encontrar o sentido na vida, em bebida, em bens, ter um carro, ter uma casa, tudo isso. Não. Jesus aqui, meus irmãos, ele está falando que quando nós oramos, que nós falamos, seja feita a tua vontade, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele está falando aqui do significado das nossas vidas. Para que existimos? Para que estamos aqui nessa terra? Por que estamos aqui nessa terra? Simples.
para fazermos a vontade de Deus, para santificarmos o nome de Deus, para trazer o reino de Deus a essa terra. Não são os nossos estudos, não é o que eu tenho, não é o celular que eu uso, não é a roupa que eu uso, não é o bairro que eu moro. O que faz sentido, o que dá sentido à vida, meus irmãos, é fazer o quê? A vontade de Deus. Nós temos muita dificuldade, porque quando nós oramos, nós não colocamos de fato, repetimos automaticamente, vai no automático, o seja feita a tua vontade. Mas quando nós oramos a Deus, Senhor, olha a necessidade do teu servo, o carro do teu servo não está bom, Senhor. Senhor, honra o teu filho, me dá uma moradia digna. E às vezes a moradia digna é simplesmente mudar para um bairro mais nobre da cidade. Não temos a preocupação em que o reino de Deus chegue às outras pessoas. Quando a gente vai lá para as aldeias, a nossa preocupação qual é, meus irmãos? Que o reino de Deus chegue lá àquelas pessoas. Isso que dá significado às nossas vidas. E aquelas pessoas dentro dos presídios, por exemplo, honrando e glorificando o nome do Senhor. Isso que dá sentido à vida. Salomão, ele diz, quando ele olha a bebida, as mulheres, a riqueza dele, ele era muito rico. Ele diz, tudo isso é o quê? Vaidade. Não tem nenhum valor, não tem nenhum significado. Porque o que dá sentido à vida da gente é fazer o quê? A vontade de Deus. É santificar o nome de Deus. É trazer o reino de Deus até outras pessoas que não vivem os valores espirituais da palavra de Deus. Jesus, um dia ele diz assim, a minha comida é o quê? Pode dizer, não tenho medo não, a minha comida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Você vai dizer assim, qual é a sua comida favorita? Perguntaram isso para Jesus, ele respondeu, a minha comida favorita é o quê? Fazer a vontade do Pai. Não é uma lasanha, não é uma picanha. Coisa que eu penso direto é fazer a vontade do meu Pai. Está lá em João 4:34. Hoje a gente fala em metas, fala em foco, fala em objetivos, mas pouco falamos em quê? De fato, em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus dá sentido à vida. Arcádio, vamos para a segunda palavra que está em Mateus, capítulo 6, o versículo 1, quando ele diz assim, o pão nosso, vamos lá, juntos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeira palavra, vontade. Sumiu? A segunda palavra, pão. Primeira palavra, vontade, que está ligada ao sentido da vida. A segunda palavra é pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando Jesus fala, que diz, olha, quando vocês orarem, falem sobre o pão nosso de cada dia. Por que Jesus incluiu o pão aí? Se vontade é o significado da vida, o pão são as nossas necessidades, gente. São as nossas necessidades. Ou você não precisa de pão? Você não precisa de alimento, não? Você come todo dia? Ora, se não. E ele está falando aí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fala das nossas necessidades. Como ser humano, nós temos duas necessidades.
Vamos classificá-las de necessidade física, que é o pão, o alimento, e nós também temos as nossas necessidades emocionais. E Jesus fala dessas duas necessidades, diz, olhem, quando vocês orarem, orem pelas necessidades de vocês. O pão, ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Mas eu conheço gente que já pede o pão dos netos. Está fora da oração do Senhor. O pão é o pão de cada dia. É o pão de cada dia. Quando eu oro pelo pão dos meus netos, eu estou caindo numa outra necessidade que demonstra ansiedade. Ansiedade. Antecipar o amanhã, trazer para hoje. E eu gosto de dizer isso, a gente não aguenta a ansiedade de hoje. Imagine quando a gente acumula a de hoje e a de amanhã. Confusão para a gente. Meus irmãos, vamos pegar a declaração do imposto de renda que Jesus fez, a última dele antes dele ser crucificado. Ele declarou quantas casas? Quantas? Quantas casas? Ele disse, o filho do homem, as raposas têm covil, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quantos carros? Ele andou naquele modelo chamado jegue, emprestado. Tem um poeta já falecido, acho que era o Joia Júnior, não sei se a Régia cita isso, que até o jumentinho não era seu, era o quê? Emprestado, não é, Régia? Eu não sei se é da Miss, mas é de uma delas, de um desses poetas nossos aí. Não declarou bens, nem carro, nem casa. Jesus era satisfeito? Era satisfeito? Muito satisfeito. O que é que eu quero dizer? Não tenha carro, não tenha casa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que você não pode se consumir de ansiedade para ter as coisas, viver desesperado para ter as coisas. Marta e Maria e Lázaro tinham casa. E Jesus não chegou lá dizendo, derruba tudo isso aqui. Não fez nada disso. O que nós não podemos é deixar que as nossas necessidades nos consumam. É por isso que ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, não andem ansiosos. Aí antes disso, Davi diz lá no Velho Testamento, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus ele dá enquanto dormem. Quer vencer a ansiedade por causa das necessidades? Que, Senhor, eu não tenho um remédio amanhã, Senhor, eu não tenho isso, Senhor, eu não tenho aquilo. Senhor, me dá o de hoje. Porque o salmista diz lá, no Salmo 127 ou 128, aos seus ele dá enquanto dormem. E ele também diz, 127, né? Fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, eu sou filho de lavrador. Da roça mesmo. Meu pai, naquela época, não pagou INSS, foi aposentado rural. Eu não sei como vai ficar essa situação, precisamos orar por isso. O homem do campo corre o risco, pelo que ando falando aí, de se aposentar com 70 anos. Já foi. Não vai mais precisar de aposentadoria. Isso é um crime. Mas meu pai da roça teve casa, teve o meio de transporte dele, tinha um burro, o cavalo, o cochonil e a sela. Eu fui transportado nos meus primeiros anos de vida de jacar. Tenho saudade, né? Eu prefiro o carro hoje. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o meu pai, ele nos ensinou muita coisa.
E ele derrubava o mato para fazer a roça, fazer a queimada. E ele botava todo mundo para orar, pedindo a Deus que mandasse chuva. Na primeira chuva que caía, ele plantava a roça. Depois botava a gente para orar, porque tinha que vir mais chuva para o legume o quê? Crescer. Quando chegava no meio de maio, as orações eram para parar de chover, senão o arroz apodrecia na roça. O que é que eu quero dizer com isso? Dependência de Deus. Hoje a gente vai no celular, olha se vai chover ou não, né? E Deus vai ficando esquecido. E a gente vai sendo consumido pela ansiedade. É por isso que tem uma coisa que é chamada transtorno de ansiedade generalizada. A maior parte das pessoas que vão ao médico, quando sai de lá, sai com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Preocupação com as necessidades físicas e emocionais. Então Jesus disse assim: orem pelo pão, orem pelas necessidades de vocês a cada dia, um dia de cada vez. Tem uma terceira palavra, Arcade, nessa oração, que eu gostaria que você destacasse aí. É quando ele diz assim: e perdoa as nossas ofensas. Tem uma tradução que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Primeira palavra, vontade, está ligada ao significado da vida. Segunda palavra, pão, está ligada às nossas necessidades físicas e emocionais. E a terceira palavra, ele fala de perdão. Perdão, perdoa as nossas dívidas. Por que Jesus fala que quando a gente vai orar, a gente precisa conversar sobre perdão? Porque o bicho, gente, é um bicho cheio de confusão. Onde tem gente, tem o quê? Confusão. Onde tem gente, tem briga. Onde tem gente, tem fofoca. Onde tem gente que fere e tem gente que é o quê? Ferida. Tem gente que se machuca e tem gente que gosta de machucar os outros. É por isso que Jesus disse assim: quando vocês orarem, falem sobre perdão. Todo lugar, meus irmãos, que a gente anda é na repartição. Na igreja tem. Pastor, o senhor precisa ter uma conversa com o irmão fulano, que ele fez isso e isso comigo. Vá lá você, rapaz. Me deixa de fora. Onde tem gente, tem confusão. Por isso que Jesus inclui isso aí. Os jovens hoje gostam de usar o termo BO, que é lá da linguagem do Vanilton. BO é o quê? Boletim de ocorrência. Ah, eu tenho um BO para resolver, né? Aí a gente já sabe, é confusão. Também hoje é usado muito o termo, vou resolver uma DR. Como é? Discutir uma relação. Acho que se fosse hoje, Jesus teria dito isso, né? E perdoa as nossas DRs, os nossos BOs. Como a gente precisa resolver isso? Por isso que Jesus diz assim: olha, quando vocês orarem, peçam perdão. Além do problema das broncas, dos BOs e da DR, essas coisas, tem uma coisa chamada culpa. Que as pessoas adoecem. Sabia que tem gente que tem câncer porque não consegue perdoar, não consegue superar as crises? É o que a gente chama de somatização, não é isso? Aí estoura um câncer disso, estoura um câncer daquilo, estoura um... Por quê? Tanta amargura no coração, tanta raiva. Aí Jesus diz assim: olha, quando vocês orarem, tratem das culpas de vocês, perdoem, superem, passem por cima.
Perdoa aqueles que estão lhe devendo. Que você tem pensamento de ir lá e esganar, diz assim, mas se eu encontrar ainda vou dizer umas grandes verdades. Diga nada não. Jesus diz que quando você orar, você tem que pedir perdão a Deus e perdoar aqueles que lhe têm ofendido. E finalmente, Arcades, vamos lá? Já vimos a palavra, sumiu de novo, Arcades. Já vimos a palavra vontade, que está relacionada ao quê? Significado da vida. Vimos a palavra pão, que está ligada às nossas necessidades. Vimos a palavra perdão, que está relacionada a quê? Aos nossos relacionamentos interpessoais. As brigas, os BOs, as DR, as culpas, os sentimentos, as raivas, aos nossos relacionamentos interpessoais. E, finalmente, Arcade, Mateus 6,13, ele, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, e não nos deixeis o quê? Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos juntos? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você tem medo do mal? Tem gente que diz assim, eu não tenho medo de gente que já morreu. Eu tenho medo de gente o quê? Viva. Porque tem muita gente ruim nesse mundo. Além das pessoas más, existe o próprio coisa ruim. Eu gosto quando Pedro, ele diz assim, que Satanás anda o quê? Ao nosso o quê? Derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa o quê? Que tragar. É Pedro que diz isso. É o mal. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Tem escolha não. E ele nos ensina, quando a gente vai orar, para a gente pedir a Deus que nos livre de quê? De gente ruim, do Satanás, do leão devorador. Não é 3 batidinhas, isola, que vai resolver, não. Não resolve, não. Você quebra os dedos e não resolve. Não é fazer o sinal da cruz que resolve. Não é água benta que resolve. Não é você ir num terreiro e mandar fechar o corpo que resolve. Não é você usar uma cruz bem grande e dizer assim, pronto, estou fechado, que resolve. Como é que a gente consegue se livrar do diabo, gente? Ele ensina aí no texto. E não nos deixeis o quê? Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele ensina que a única saída de você se livrar da coisa ruim é o quê? Orando. Ele nos ensina que não está em nós a capacidade da gente se livrar do mal. Está em quem? Quem é que livra? Deus. E nos livra do mal. Ele é o Senhor que nos livra do mal. É Ele que afasta o mal da gente. Tem gente que diz assim, eu me garanto. Garante nada. Por isso que Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuidado que não caia. O diabo é saliente, não é, Ronildo? Sempre querendo causar confusão, sempre fazendo mal. E Jesus disse assim, olha, quando vocês orarem, peça a Deus para livrar vocês do mal, de pessoas más, de coisas ruins. É Ele quem nos livra. E aqui, essa palavra, quando ele diz, esse mal é com L, né? Bota aí, Arcade, senão a Zélia até infarta. Com ela. O Lucas está aqui já pedindo socorro. Vem aqui, doutora Lúcia. Primeiros socorros aqui. É com ela. Muito bem. Ele nos ensina que nós devemos pedir a Ele que nos livre do mal. Cuidado.
A gente às vezes se acha muito bom. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu dou o dízimo, sou intocável. Não, quem nos livra do mal é o Senhor. E quando ele diz assim, nos livra do mal, ele está falando do nosso relacionamento com ele mesmo, com Deus ou com o diabo. Se você quiser se relacionar com o mal, é fácil. Lá no teu emprego seja corrupto, nos teus relacionamentos seja desleal, nas provas pesque muito. É muito fácil se relacionar com o mal. E no país que a gente mora, a gente tem muitos modelos de como se relacionar com o mal. Graças a Deus, alguns já estão sendo pegos. O mal está solto, gente. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz assim, olha, cuidado com o teu relacionamento comigo, porque se você não se relacionar comigo, você vai se relacionar com coisa ruim. Por isso, livra-nos do mal. Meus irmãos, essa é a oração que Jesus nos ensinou. Olha alguns pastores de televisão. A oração sempre começa assim, ó meu Pai, meu Pai. Jesus começa assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Esse mundo está tão doido que as pessoas pensam que Deus é só dele. Fala só com ele. Só usa ele. E Jesus nos ensina que o Pai é nosso. Temos que pensar coletivamente. Cuidado com as orações que fazemos. Obrigatoriamente. A oração é bate-papo com Deus. E ela sempre tem que terminar em nome de Jesus. O Pai é nosso e ela termina em nome do Filho, porque Jesus diz, tudo que pedirdes ao meu Pai, Ele vos concederá. Por isso tem que ser em nome de Jesus. Mas esses 4 elementos, essas 4 palavras, precisam estar na sua oração. Seja feita a tua vontade. A razão de eu existir, Senhor, é o Senhor. Pai nosso, quero conversar contigo. Razão da minha existência. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Depois ele diz que quando você orar, você precisa falar das suas necessidades. As de hoje e as de amanhã, ele diz, não andeis ansiosos. Te acalma. O amanhã chega. Basta para cada dia seu próprio mal. Vai devagar. Ele diz que quando a gente ora, a gente precisa falar dos nossos relacionamentos interpessoais. Lembra aí dos BOs e das DRs. E uma palavra muito usada no meio evangélico hoje. Eles criam esses bordões, libere perdão. Não é? Libere perdão. E finalmente ele fala que quando nós orarmos, nós precisamos falar do nosso relacionamento com ele. Senhor, meu negócio é contigo. Não é com coisa ruim. Dele o Senhor me livre, me guarde, me proteja. Será que sabemos orar? Será que nas nossas orações, meus irmãos, nós seguimos o roteiro que o Senhor Jesus nos ensinou? Qualquer oração fora do roteiro que o Senhor nos ensinou, seja anátema, seja maldita, porque não expressa a orientação que o Senhor nos deu. Que oremos sem cessar, mas nunca esquecendo do modelo.
que o Pai é nosso, que a vontade dele é que dá sentido à minha vida. E eu coloco diante dele as minhas necessidades de hoje. E eu coloco os meus relacionamentos diante de Deus. E eu peço a ele que me guarde do mal. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Para tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Estamos chegando ao final de mais um culto. Louvamos a Deus porque Ele tem sido maravilhoso, misericordioso e benigno para conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, amigo. Que o Senhor esteja cuidando de você. Que Deus esteja te dando direção e te fortalecendo. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um culto. Nesse momento, Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção. Cuida de cada um dos Teus filhos e filhas. Guarda-nos, sustenta-nos e nos dá uma semana abençoada para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Então é isso. Fica na paz do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.